Importa-vos pedir para nascer de novo? Se dá que é uma ressurreição de um renovo, de uma vida destruída, de uma vida que caminhou em direções, né? Em rua, vamos colocar assim, em ruas escuras, né? E desviando do alvo, que é Cristo. Então caminhou por atalhos da vida, aonde te levou a uma perda emocional. Muitos perderam nesses atalhos da vida amigos, famílias, empregos. Se deparou com uma vida destruída, se deparou com uma vida angustiante, depressiva, precisando cuidados, né? Então, o sentido da palavra de Alcha que fala sobre essa ressurreição traz para nós espiritualmente um entendimento para que venhamos restaurar, ou seja, ressuscitar de dentro de nós aquela alegria de antes, aquele prazer da vida de antes, aquela vida plena de antes que você tinha antes de tomar atalhos na vida que te levaram, né, à destruição. Então, o renovo de vida depende de quê? Você se manter no foco, se manter no alvo. O alvo é quem? Cristo. Então você tem que se manter no alvo, se manter na direção de Cristo. João 11, 25, 26 é da onde tiramos, né, essa passagem para trazer um sentido espiritual de renovo na sua vida, meus irmãos. Amém? João 11, 25, 26, e Alcha, conhecido como Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Está começando a chuva aqui. Se ouvir um barulhinho aí, além do passarinho chato, é a chuva que está começando. Então Alcha diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse morto, não propriamente levando ao pé da letra, mas no sentido espiritual da vida, você pode estar morto na depressão, pode estar morto na solidão, pode estar morto, né, na falta de amor da sua família que você perdeu por escolher atalhos da vida. Você não se baseou no alvo, você se baseou em atalhos na vida, e esses atalhos te levaram à perdição. Então esse sentido morto é um sentido espiritual da vida. Morto, destruído, depressivo. Amém? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, se você se basear Cristo como o alvo da sua vida, o foco do seu caminho, não se desviando por atalho, mas se basear na luz que é Cristo, que vai iluminar o seu caminho para que você ande sem tropeçar. Amém? Não morrerá. Amém? Não se destruirá. Então temos esse sentido espiritual de lidar com a palavra. Amém? Temos também um exemplo aqui de Pedro sobre as águas. Lembra da história de Pedro sobre as águas?
Cristo veio sobre as águas no mar. Pedro estava com os discípulos no barco. E ele disse, deixa-me ir aí com você, meu Senhor. E o Cristo disse assim, pode vir. Pedro pisou nas águas, ficou em pé sobre as águas e caminhou alguns metros. Por que isso aconteceu? Porque Pedro estava focado no alvo que era Cristo. Ele estava focado aqui no alvo que era Cristo. Andou alguns metros sobre as águas, ou seja, sobre os problemas da vida. Poderia andar sobre esses problemas da vida a vida toda dele. Nós podemos andar sobre os problemas da nossa vida, que não são fáceis. Não é fácil para mim, pregador, não é fácil você que está me ouvindo. Nossa vida não é fácil. Mas consigamos conduzir a nossa vida, amém? Sem desespero, amém? Sem ser depressivo, sem ficar depressivo. Tem pessoas morrendo por causa de depressão. Sem ficarmos tristes, sem acharmos que Deus nos abandonou. Amém? Se nós mantermos o foco ali no Cristo, mantermos o foco no alvo que é Cristo, se nós mantermos o foco, mesmo que esteja vivo, não morrerá. Se nós mantermos o foco, caminharemos sobre as águas sem afundar nos problemas da vida, nas tribulações da vida. Então, Pedro andou alguns metros sobre as águas, sobre os problemas da vida. Estou falando no sentido espiritualmente, né? Mas quando Pedro começou a ouvir o barulho dos trovões, da ventania, dos tormentos, das águas batendo, né, fortemente, e ele começou a ter medo, começou a apavorar-se. Ele desviou o seu olhar do alvo que era Cristo para olhar os problemas da vida. Afundou. Afundou. Isso acontece com todos nós, se não mantermos o foco em Cristo. Se não mantermos, né, o foco no alvo das nossas vidas, que é Cristo, na luz da nossa vida, que é Cristo, andarmos pelo caminho iluminado por Cristo, não desviando atalhos escuros, porque os atalhos escuros nos destruirá. Amém? Você já viu um inseto quando entra na sua casa à noite e tem uma lâmpada acesa? Já viu? Você já reparou o que acontece com o inseto? Ele corre para a luz. Ele corre para a lâmpada. Por quê? É a luz. Ele corre para a luz. Muitas pessoas costumam botar bacia de água, né, debaixo da lâmpada, né, para matar os insetos. Eles caem na água. Por quê? Porque a água reflete o brilho da luz. Então eles fogem para a luz. Assim temos que viver a nossa vida. Fugir para a luz. Amém? E não para a escuridão da vida, mas seguir a luz. O foco, a luz, o alvo, o Cristo. Viver seguindo os caminhos de Cristo. Os caminhos iluminados pela luz de Cristo. E não pegar atalhos sombrios. Então esse é o sentido espiritual dessa palavra. E quando você se faz isso, restaura o seu estado anterior de destruição em plenitude de vida. Porque você agora não anda mais na escuridão dos atalhos da vida, mas agora você anda no foco, na luz que é Cristo. Você baseia a sua vida em Cristo. Você caminha pela sua vida no caminho iluminado por Cristo. Então você restaurou a sua vida, agora está restaurada.
Amém, meu amado irmão? Esse é o sentido espiritual dessa palavra. Amém? Espero que você tenha entendido isso aí. Baseie sua vida na luz que é Cristo. Amém? Muito obrigado aí a todos vocês. Até mais. Graça e paz.